O que sabemos sobre o míssil Dark Eagle? Ah, certo, Europa e Ásia-Pacífico. Sim, quero dizer, nós sabemos o que eles nos dizem, que funciona. Supostamente teve 2 voos de teste e um deles foi totalmente bem-sucedido, ou pelo menos é o que dizem. Alegadamente é aquele sabe, corpo planador deles. Ninguém sabe qual foi a velocidade real alcançada. Está tudo absolutamente em sigilo porque não funciona. E não tem funcionado nos últimos 5 anos. Lembre-se, eles diziam lá em 2020, estamos prestes a implantar essa arma hipersônica de longo alcance, Dark Eagle, e desde então estão implantando ela. Obviamente, eles só carregam por aí aqueles contêineres que supostamente deveriam tê-la. Mas a realidade é que, mesmo que alcance a IOC, capacidade operacional inicial, os russos levam isso a sério o suficiente. É por isso que eles têm todos os tipos de sistemas de detecção, como o Radar Resonance, e todos aqueles S-500 e até S-400, os mísseis mais recentes que podem interceptá-lo, sem falar no S-300V4. Mas sim, é apenas uma tentativa de fazer algo, sabe? De mostrar que nós também estamos na corrida hipersônica. Na verdade, não. A Rússia já está na 2ª geração de armas hipersônicas. E nesse caso, é uma ameaça? Sim. Quantos eles vão produzir? Eu não sei. 300? Talvez 500? Eu não sei. É mais ou menos isso. A realidade é que eles estavam enfrentando obstáculos tecnológicos muito substanciais. Não, na verdade, enormes. Porque construir um veículo hipersônico manobrável semelhante ao Vanguard, por exemplo. Ah, meu amigo, isso leva bem mais de 5 anos, sabe? Mas eles dizem, sim, estamos prestes a fazer isso e aquilo. Ok, vamos ver. Por enquanto, não importa tanto assim. Mas se a Europa quiser morrer, se, Deus me livre, esse ponto, será forçar por grades em um estacionamento. O ministro da Defesa da Rússia, Belousov, disse que os Estados Unidos estão realizando exercícios que simulam ataques nucleares preventivos em território russo. O que é isso, Andrei? Onde eles estão fazendo isso? Estão tentando se preparar dentro dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, na Europa? Onde isso está acontecendo? Não. Quero dizer, existe uma camada muito significativa, por assim dizer, uma estratificação dentro da classe política americana que é composta por fanáticos. Eles não entendem de guerra, a maioria deles não entende. A maioria dos americanos não entende de guerra. E eles pensam dentro desse paradigma dos anos 1950, sabe? A Guerra Fria 1.0. Então, quando digo fanáticos, quero dizer que eles não são líderes de bom senso. Eles não são cientistas de bom senso, ou, nesse caso, pessoas militares de bom senso. E agora, especialmente, há muita amargura gigantesca, porque a arrogância deles foi contida, e eles foram expostos pelo que sempre foram. Os Estados Unidos não são bons em termos de operações de armas combinadas. Ela não consegue travar uma guerra real e séria em um vasto teatro de operações. Então a única coisa que os Estados Unidos têm são armas nucleares, que em algum momento nas décadas de 1950, 1960 e 1970 foram usadas para liderar a União Soviética. Até que a União Soviética colocou em operação basicamente o RS-18, acredito. A arma aterrorizante chamada Voyevoda, também conhecida como Satã ou Satã-1. Um míssil balístico incrivelmente poderoso e quase impossível de interceptar. Foi por isso que surgiu a Guerra nas Estrelas de Reagan, que era pura fantasia e desenho animado. Basicamente, não tinha substância alguma. Então, é claro, sim, os russos começaram a lançar ao mar submarinos estratégicos de mísseis muito avançados do projeto 941 e as famosas classes Delta III e Delta IV, especialmente o 657 BRM. Então, de repente, havia paridade completa. Mas eles ignoraram completamente o desenvolvimento de mísseis de cruzeiro na Rússia. E agora, de repente, mesmo quando achavam que, você sabe, a União Soviética iria colapsar,
que a Rússia iria se desintegrar, eles teriam acesso, instalariam aqueles regimes, você sabe, traidores, e teriam acesso a tudo o que precisassem. Entende? E os russos podem morrer, tipo, você sabe, Plano Ost, Alemanha nazista, praticamente a mesma coisa. E então, de repente, quando percebem que estão muito longe disso, há muita amargura. Eles sempre acharam, por algum motivo, que poderiam de alguma forma impedir ou atenuar um ataque de retaliação da União Soviética contra os próprios Estados Unidos. Não são pessoas muito inteligentes, essas pessoas, e você conhece algumas delas. Então viveram nessa ilusão, sabe? Desde 1980, desde o time sinceramente. Já tinha tanto for. Since 1975, essentially. It was over. It was only the collapse of the Soviet Union in 1990s. Foi apenas após o colapso da União Soviética, na década de 1990, um período horrendo na história da Rússia, que os russos foram desacelerados no desenvolvimento de seus sistemas, tanto os antimísseis quanto os próprios mísseis. E agora, quando tudo isso chegou com força total, muitos ainda não acreditavam que fosse possível. Pois adivinhe, não apenas é possível, mas os Estados Unidos têm algo parecido com o Ares S-28 Sarmat? Não. Tem algo estrategicamente comparável ao Vanguard? Não. Tem algo semelhante ao Bulava, um míssil balístico lançado do mar capaz de carregar múltiplos blocos hipersônicos manobráveis? Não. Então você começa a observar essas armas de tipo estratégico. So you begin to look at this, strategic type weapons. Then suddenly here it is. That's O Insone, aqui está. Essa é uma história completamente diferente. Qual é o clone deles? O 3EV-22, hipersônico. Bem, antinavio. Também é um míssil de ataque terrestre. É estratégico? Bem, se você olhar com atenção, como o próprio Vladimir Putin disse, e eu cito, onde você colocaria o Poseidon ou o Burevestnik? Em que categoria? São armas estratégicas? Sim. Podem ser, digamos, armas de nível operacional? Sim. Você pode carregar, por exemplo, no Poseidon, aquelas 20 toneladas de, como é mesmo o nome, explosivos convencionais, e o negócio simplesmente se colocaria debaixo de um porta-aviões. Deus me livre que isso aconteça, certo? Ele simplesmente explodiria. E seria isso. Sumiria em segundos, entende? E isso nem seria nuclear. Então, onde você os colocaria? Como você classificaria essas armas? Como você classificaria o Burevestnik? Eles o chamam de arma do juízo final. Ok, chame como quiser. É um paradigma completamente novo na guerra. Essa é a questão. Você lança esses, e o Burevestnik agora está entrando em IOC. E então, como eu já disse, eles podem ser totalmente supersônicos, se for o caso, e depois hipersônicos. O que isso significa no chamado período de ameaça ou de ser ameaçado? Você não precisa mais fazer aquelas coisas, como demonstrar ou escalar. Você simplesmente lança alguns deles e os deixa voar pelo mundo. E eles estarão lá fora, sabe, esperando, Deus me livre, para que se o comando vier, tudo bem. Se as coisas se acalmarem, ótimo. Eles voltam, caem na água ou são recuperáveis e pronto. Agora, que tipo de arma é essa? Estratégica? Absolutamente. É uma classe completamente nova. E, obviamente, o Poseidon é uma arma aterrorizante. Sem dúvida. Andrei, com a militarização da Europa e a continuação da guerra na Ucrânia, você acha que estamos caminhando para o fim definitivo do controle de armamentos? E não apenas dos tratados, estou falando do próprio conceito, que é tão importante. Sim, nós já estamos lá. E aqui está o que você precisa entender. A Europa não pode realmente se militarizar. Ela não tem os recursos, não tem as indústrias. Bem, o Sr. Putin pode se militarizar sozinho durante o que quer que ele faça à noite, sabe, na cama dele. Mas a questão é que a Europa foi completamente desmilitarizada. E os Estados Unidos também. A menos que os Estados Unidos comecem a entregar o que restou de seu equipamento de primeira linha, em termos de tanques, Bradleys e coisas do tipo. Os Patriots não funcionam. Nós sabemos disso. É patético. E quando você olha para isso, eles conseguem sequer repor o que tem? Não conseguem. Esse é o problema. A Europa sozinha pode participar de uma corrida armamentista? Não. Eles não conseguem nem produzir um tanque normal. Quer dizer, eles conseguem produzir maquetes, isso com certeza.
I mean, they can produce mock-ups, that's for sure. Did you see what they achieved in the Você viu o que eles conseguiram nos últimos, sei lá, 20 anos? Não. Quero dizer, é realmente patético. Exércitos de Chihuahua, sabe, que nunca lutaram em nada. Operacionalmente, estamos falando de um nível completamente diferente. Um total descompasso entre o corpo de oficiais da Rússia, especialmente o Estado-Maior e os comandos operacionais, e o que quer que a OTAN tenha. Eles não sabem lutar mais de uma guerra. Simplesmente não sabem. E às vezes, quando você ouve os generais deles, começa a se perguntar, eles são realmente tão estúpidos assim? E são. Essa é a descoberta assustadora. Essas pessoas são amadoras. Foram formadas para as guerras dos anos 90 contra, sabe, exércitos do terceiro mundo como o do Iraque. E mesmo lá, na verdade, não se saíram tão bem. Então, como resultado, onde estamos agora? Os russos estão despreocupados. Where do we stay here? The Russians are nonchalant. Yeah, Vladimir Putin, when you read things, he's very... Temos Vladimir Putin. Quando você lê as coisas, ele é muito calmo. Todos são calmos. Eles simplesmente dizem que o que precisa ser feito, será feito. Mas do ponto de vista industrial e de recursos, eles não conseguem produzir em grande escala, especialmente o tipo de escala que importa no mundo moderno. E não estou falando de drones, embora a Rússia produza mais do que todos os outros juntos em termos de drones de combate. Não é isso. Se você observar o estado recente, por exemplo, das Forças Armadas do Reino Unido, eles abriram mão de tudo. Todos os canhões autopropulsados, todos os tipos de veículos blindados de transporte de tropas, peças de artilharia rebocadas, tudo para a Ucrânia. E tudo isso, é claro, foi aniquilado. Então, o que resta em termos do exército britânico? Quero dizer, apenas um bando de caras com fuzis. Basicamente é isso. Rifles. That's pretty much it. So goes the, toward the only place. Então veja, o único lugar na Europa que realmente importa um pouco é a França, porque ela tem um dissuasor nuclear independente. E isso é a única coisa que eles têm. Em termos de exército, força aérea ou forças terrestres, é o mesmo Chihuahua que a Bundeswehr. Só um pouco mais, um pouco melhor. E quando você observa todo o cenário europeu, por assim dizer, eles são capazes de produzir operações de bandeira falsa, matar civis, tentar fingir que podem bloquear o Oblast de Kaliningrado. É tudo um jogo para apaziguar aquele grupo de você sabe quem na Europa que quis isso. Eles vêm votando por isso nos últimos 30 anos. E agora, quando tudo está se transformando basicamente em um declínio econômico total, olhe para a Europa, olhe para a Alemanha, está literalmente correndo em direção aos portões do inferno. It's literally rushing towards the gates of hell. It's literally rushing towards the soup kitchens, okay? Está literalmente correndo em direção às sopas comunitárias, certo? A mesma coisa vai acontecer com a França. O Reino Unido, olha o que está acontecendo no Reino Unido. Esses já não são mais países no sentido clássico. São cloacas multiculturais, onde as populações nativas, os povos europeus tradicionais, basicamente não são exterminados, mas completamente derrotados. Eles são doutrinados. E a única coisa com que se importam, o que é compreensível, é simplesmente sobreviver economicamente. Estamos apenas no começo disso. Quero dizer, está acelerando e vai piorar muito até que a Europa basicamente desapareça em um status de segundo mundo. Alta criminalidade, falta de leis, padrão de vida muito baixo, todo tipo de coisa. E isso já está acontecendo. Quando você observa, como eu já disse, as cidades europeias, meu Deus, é simplesmente horrível. European cities, good lord, it's horrible. Então, quando eles falam sobre produção de armas e munição, estão basicamente falando sobre o complexo militar industrial dos Estados Unidos. A principal força, sabe, são os Estados Unidos. Os europeus, nem tanto. Não, eles não estão. No, they are not. They're not real factor, realistic. Eles não são realmente um fator, realisticamente falando. Mas por outro lado, não se esqueça, todo esse grupo de chamados estadistas europeus, eles não são estadistas, nem sequer são bons políticos. São basicamente um bando de crianças de jardim de infância. Toda a visão de mundo deles é moldada por algo como, sim, temos os Estados Unidos do outro lado do oceano. Aqueles caras vão vir nos defender contra os malvados russos que querem roubar nosso, sei lá, lixo, containers.
E então, de repente, quando percebem que os Estados Unidos são um tigre de papel, alguns deles começam a entrar em pânico. Estão em pânico. Você viu o número de tanques e veículos blindados destruídos ao longo dos 39 meses da Operação Militar Especial? 39 months of special military operation, I can tell you. 26,000. Posso te dizer, 26 mil. E desses 26 mil, apenas cerca de 3 mil eram tanques ucranianos. E mais ou menos o mesmo número eram veículos blindados de transporte de tropas ucranianos. Então, de onde vieram os outros 20 mil? Bem, eu posso te dizer. Primeiro, eles basicamente esvaziaram tudo o que havia nos antigos países do Pacto de Varsóvia. E depois começaram a enviar o que tinham. Quantos Bradleys? Milhares. Você sabe, todo tipo de equipamento ocidental. Foi simplesmente obliterado. E todos os dias, aqueles idiotas e generais de escritório, totalmente incompetentes, ficavam esperando, pensando: ah, sim, o regime de Putin está prestes a desmoronar. E havia todo tipo de amadores, que por algum motivo chamam de agentes de inteligência, que continuavam entregando o que chamavam de informações vindas de Kiev. Então, se você está nesse nível e acredita nisso, o que isso significa? Significa que você não é profissional. E posso te dizer, os exércitos da OTAN não são forças profissionais. Eles são uma piada, especialmente as forças das terrestres. Agora eles estão em pânico, absolutamente desesperados ao ver o que está acontecendo. E por algum motivo, o regime de Putin não está caindo. Eu não sei, a economia russa deveria, você sabe, ir por água abaixo. Mas não está indo. Os russos estão aumentando todos os tipos de produção, e a economia está indo muito bem. E eles, certo, você sabe, então agora temos esse palhaço, com o perdão da palavra, da Casa Branca dizendo algo como sim, os Estados Unidos podem destruir o mundo 150 vezes. As tarifas, sabe? Então, bem, a China mandou ele catar coquinho. E a China tem sua própria influência, sabe, sobre o Trump. Aí você tem a Índia. Então é o que você espera. Aqueles idiotas estavam estudando a experiência israelense em guerra. Sério? Eles nem conhecem a história da Segunda Guerra Mundial. É tudo, sabe, contos confusos sobre como o General Patton estava pronto para derrotar todo mundo, sabe? Então, como resultado, chegamos à falência de todo o sistema. E o sistema econômico não funciona. Nunca funcionou desde 2000. E agora temos o baile com a Hatka, Ray e Einst. Não existe algo como inteligência artificial. Eles obviamente não entendem o que são redes neurais. Então é mais uma bolha que basicamente está estourando agora. Tudo é uma bolha. É tudo falso. É tudo sobre aqueles zeros nos, você sabe, computadores. Na realidade, porém, há algumas coisas importantes. Por exemplo, a Europa ainda pode produzir excelentes aviões comerciais. Sem dúvida alguma. Quero dizer, a Airbus, de novo, é um consórcio, não é francesa. A Airbus é um consórcio de estados europeus. Mas fora isso, o quê? Lixo superfaturado, como é mesmo o nome. Carros alemães. Bem, como a ministra da Economia da Alemanha disse há cerca de 10 dias, o nome dela é Reich, nada menos, ela veio a público e afirmou que a Alemanha deixou de ser competitiva. Claro, na verdade, ela deixou de ser competitiva há muito tempo. E se você olhar de perto, até a Siemens, sim, a Siemens, não apenas os trens ou as turbinas, bem, isso já nem importa mais. Aqueles famosos aparelhos de ressonância magnética, tomógrafos e tudo mais da Siemens. A maioria das peças deles já não é fabricada na Alemanha. Elas vêm da China, da Ásia. Então, sério, pessoal, vocês realmente fingem que ainda tem relevância? Eles não têm. Alex, você não acha que o establishment de alguma forma conseguiu controlar Donald Trump e sua administração? Porque veja só, o Prêmio Nobel da Paz vai para a Venezuela e Maria Corina Machado. E o Trump está repetindo o mesmo tipo de políticas novamente. O que é isso? A Nigéria entra em cena. De repente ele está preocupado com a Nigéria. Aí a China reage. E quando você vê a reação da China, percebe que algo sério está acontecendo. É por isso que a China precisa comentar e se manifestar sobre isso.
Quero dizer, como podemos entender a posição do Trump? Parece que eles o controlaram até agora, no que diz respeito à Venezuela. E agora Nigéria, Ucrânia. Toda vez que ele fala, diz algo diferente. Você se lembra? Depois da reunião com Putin, ele disse que não haveria cessar-fogo. Depois disse que não, que era preciso buscar o cessar-fogo. Não há estabilidade no comportamento dele. Esse é o problema agora. Sim, eu concordo, Nima. Esse é exatamente o problema. O motivo pelo qual não tenho certeza se ele realmente vai seguir adiante com a mudança de regime na Venezuela é por causa de seu histórico, da forma como agiu antes. Em seu primeiro mandato, houve um momento em que parecia que os Estados Unidos poderiam entrar em guerra com a Coreia do Norte, lembra? Eles começaram aquela guerra de palavras. Ele chamava Kim Jong-un de pequeno homem-foguete e dizia, eu tenho foguetes maiores. Mas ao mesmo tempo, ele enviava uma delegação de generais do Pentágono e outros oficiais para a China e a Coreia do Sul para preparar negociações de paz. O que se seguiu foi um momento muito promissor, quando ele construiu uma relação surpreendentemente cordial com Kim Jong-un. E então, se você se lembra, algumas semanas depois disso, eles realmente começaram a remover minas da zona de demarcação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e parecia que estavam caminhando em direção à reunificação das duas Coreias. Depois, durante essa administração, em certo momento parecia que os Estados Unidos iriam definitivamente entrar em guerra com o Irã. Eu tive dificuldade em acreditar que eles realmente seguiriam adiante com isso. E você sabe, Trump então começou a bombardear o Iêmen e a fazer todas aquelas loucuras, levando bombardeiros estratégicos para Diego Garcia e por aí vai. E então, de toda aquela confusão surgiu, por mais que valha, o acordo de paz em Israel e Gaza. E agora, pelo menos, a guerra contra Israel, a guerra contra o Irã, não está em pauta. Então eu suspeito que o que estamos vendo com a Venezuela pode acabar sendo a mesma coisa. Porque se você se lembra, em seu primeiro mandato, em 2019, houve uma tentativa de mudança de regime na Venezuela. E novamente, Trump parecia estar totalmente de acordo com isso, exceto pelo fato de ter designado duas das piores pessoas que poderia escolher para esse projeto. Uma delas foi John Bolton, sobre quem o próprio Trump disse que era o homem mais burro que conhecia. E a outra foi Elliot Abrams, que, pelo que me lembro, a última vez que ouvi falar dele foi nos anos 1980, acho, com o caso Irã-Contras. E então acho que ele foi acusado, considerado culpado, recebeu uma sentença de prisão e depois foi perdoado por George Bush Sr. Então, o resultado de toda essa história foi que Maduro ainda está no poder na Venezuela. Apesar de todos os sinais, de toda a comunicação, a mudança de regime não aconteceu. Será que vai ser a mesma coisa desta vez? Não sei, mas aqui está o que me incomoda. Se os Estados Unidos conseguirem mudar o regime na Venezuela e colocar Maria Corina Machado no poder como presidente, Trump terá dado um presente colossal aos financistas de Wall Street. Porque são eles que querem a mudança de regime na Venezuela, na Nigéria e em todos os outros lugares, é claro. E pelo que eu entendia, uma das missões de Trump no cargo era justamente lutar contra a classe dos financistas globais. Pelo menos, de acordo com as testemunhas, foi exatamente isso que ele disse a um grupo de republicanos em Chicago e os convidou a se juntar a ele nessa luta. Caso contrário, por que os Estados Unidos precisariam promover uma mudança de regime na Venezuela? Isso não faz o menor sentido. Se você precisa de petróleo, pode comprá-lo. Os Estados Unidos são grandes o suficiente, têm poder de negociação suficiente para provavelmente ir a Caracas e dizer, certo, vamos comprar todo o seu petróleo. Você vai nos vender pela metade do preço. E tenho certeza de que Maduro diria, sim, senhor, combinado. Mas não é o petróleo que eles querem, é a garantia que eles querem. A garantia, esse é o ponto-chave.
E a única classe em nossa sociedade que precisa de garantias são os banqueiros. Portanto, a pressão obviamente vem de Wall Street. E nesse sentido, também podemos entender por que o prêmio Nobel foi para Maria Corina Machado. O que é essa nova retórica de Donald Trump? Ele está se gabando de que os Estados Unidos são os maiores, de que tem o maior arsenal nuclear, o que, aliás, não é verdade. Mas é o Donald Trump. É preciso aceitar isso. Além disso, o que é estrategicamente importante na mente dos russos é a ideia de testar armas nucleares, o que é algo novo. Ninguém fez isso antes, e ele está tentando fazer. Por quê? Não consigo imaginar, Nima. Parece uma reação impulsiva que foi desencadeada pelo anúncio de Vladimir Putin sobre o míssil Burevestnik e o Poseidon. E acho que, em parte, pode até ser um mal-entendido. Os russos não testaram uma ogiva nuclear. Eles não testaram uma bomba nuclear. Eles testaram um veículo, construíram um motor a jato de propulsão nuclear e lançaram um míssil de cruzeiro capaz de voar longas distâncias. Eles o fizeram voar por 14 mil quilômetros, o que é um avanço, mas não houve teste de bomba nuclear. Então toda essa retórica dele é inadequada, está errada. Quase parece uma reação impulsiva, motivada por um sentimento de impotência, porque sim, os americanos têm bombas nucleares, mas não tem nada parecido com os mísseis hipersônicos que os russos possuem em várias versões. The Russians have in many versions. They have nothing like the Poseidon torpedo. Eles não têm nada parecido com o torpedo Poseidon. Eles não têm nada parecido com o míssil de cruzeiro Burevestnik. E mesmo essa tecnologia, sabe, é bastante interessante em muitos níveis. Não porque cria um míssil de cruzeiro sem limite de alcance, mas porque também poderia ser uma nova tecnologia para uso civil. Então a resposta dele é algo como: agora vamos testar uma bomba nuclear, você vai ver. E temos mais do que vocês, mesmo que isso não seja verdade. E todo mundo sabe que não é verdade. Não sei, simplesmente não consigo. É por isso que já há meses e meses, praticamente desde que ele começou sua administração, pensei que para o bem da minha saúde mental e para evitar uma lesão cerebral, eu precisava parar de ouvir o que esse homem diz e apenas me concentrar nas coisas que realmente estão acontecendo. And just kind of focus on things that are actually happen. You know, like Venezuela. If you went by what he was saying, sabe, como na Venezuela, se você fosse pelo que ele estava dizendo, enlouqueceria, certo? Mas vamos ver o que acontece na realidade, porque as coisas podem não seguir do jeito que parecem estar indo no momento. E aí vem toda essa história de testar bombas nucleares. Você não pode simplesmente, sabe, acender um pavio com um isqueiro, jogar e ela explode. Isso precisa ser preparado, é um processo. Pelo que entendo, leva meses, talvez até 2 ou 3 anos para fazer isso. Então ele só está falando. Trump só está falando. Você se lembra que há cerca de um mês ele estava dizendo, queremos a base de Bagram, queremos voltar? Ele não mencionou isso desde então. Você se lembra do governo Biden? Nós sabíamos exatamente o que eles iam fazer. Não gostávamos disso. Criticávamos o tempo todo o que Antony Blinken dizia, o que Jake Sullivan dizia. Eles estavam em todos os noticiários falando: ninguém está fazendo isso no governo Trump. Quem é o Rubio? Você sabe o que ele pensa sobre o que está acontecendo? Até mesmo na Venezuela. Não sai nada do governo. Você sabe, o secretário de Estado, o assessor de segurança nacional, é tudo mesmo Marco Rubio, e ninguém sabe quem é Marco Rubio ou o que ele realmente quer. Sim, é claramente um caso de ambiguidade estratégica. E sabe, acho que está bem claro que eles estão fazendo isso de propósito. Isso não seria um acidente. Eles estão fazendo deliberadamente. A questão é que estão ocultando suas verdadeiras intenções. Então temos dificuldade em interpretar o que estão fazendo, o que estão tentando fazer e o que realmente está acontecendo. Mas devo dizer que para mim essa situação é muito preferível ao que tínhamos com Antony Blinken, Jake Sullivan, Victoria Nuland
e todas aquelas pessoas, porque eles estavam obstinadamente nos conduzindo a escaladas no Oriente Médio, na Ucrânia, contra a Rússia, contra a China. Eles já estavam preparando o terreno, posicionando as peças para todas essas guerras. Sabe, o Biden estava dizendo algo como, sim, guerra em 3 frentes. Sem problema. Somos os Estados Unidos da América. Pelo amor de Deus, podemos vencer todo mundo. O Trump obviamente está fazendo algo muito, muito diferente. E sabe, para mim, a mudança realmente importante nesta nova administração é que temos boas e construtivas relações entre a Rússia e os Estados Unidos. O que, veja bem, não dá para exagerar o quanto isso é importante, porque esses são os 2 principais poderes nucleares. E o maior risco é a aniquilação nuclear de toda a humanidade. Então, o fato de que as 2 administrações estão conversando entre si, que estão em termos amistosos e que estão avançando em alguma direção construtiva, é extremamente importante. A próxima parte desse acordo é que Trump recusou-se a dar uma garantia de segurança à Ucrânia. Esse foi o gatilho, o estopim para a Terceira Guerra Mundial. Ele recusou isso e está reduzindo o envolvimento dos Estados Unidos no projeto Ucrânia e está forçando a Europa a reduzir o deles. Você sabe, os europeus ainda estão apoiando a Ucrânia, ainda estão fantasiando sobre entrar em guerra contra a Rússia. Mas a realidade é que eles não podem fazer muita coisa a respeito agora. Trump evitou entrar em guerra com o Irã. Ele disse explicitamente que não estava interessado em uma mudança de regime no Irã. Então, com base nas importantes medidas de política que vimos nos últimos 10 meses, eu prefiro muito mais a administração Trump à administração Biden. Agora, obviamente, ele está sob enorme pressão do lobby sionista, de Wall Street, do complexo militar industrial e de todos os outros lados para fazer outras coisas. Provavelmente para voltar, você sabe, às mesmas políticas que a administração americana tem seguido desde a Segunda Guerra Mundial. E acho que essa pressão é a razão pela qual ele está deixando todo mundo louco, inclusive nós. Então, sabe, como entender a Síria, como entender a Nigéria, como entender a Venezuela, o Iêmen e assim por diante. Eu nunca tenho certeza. Nunca tenho certeza de qual é a resposta. Mas certamente acho que demos um passo muito importante para longe do precipício da aniquilação nuclear desde que Trump assumiu o cargo.